questões religiosas. É claro que quem estava falando era uma autoridade do governo e não tinha afinidade com o que estava tratando, mas ele traz muito bem o que nós queremos trazer para vocês como palavra e como mensagem nesta noite. Divergência acerca da sua própria religião, de um certo Jesus, já morto, e que Paulo, este preso, insiste que está vivo. Já viu que briga foi essa? Que contenda é essa? Alguém está dizendo é defunto, e Paulo preso dizendo está vivo. É defunto, está vivo. Esta era a questão, porque Paulo estava preso, porque ele insistia que Jesus estava vivo, e todas as autoridades declararam que Jesus estava morto. E aí eu volto um pouco aqui na palavra de Deus, a 1430 anos antes de Jesus ter sido crucificado, por cerca de 1430 anos, viu, pastor Cleves? Antes da libertação da escravidão do Egito. Agora Jesus encontra, depois de 1430 anos, uma descendência dos israelitas, não mais escravos de trabalhos físicos, porque a escravidão do Egito, eles eram escravos de trabalhos, eles trabalhavam sem direito de nada, por ser um povo e pessoas escravas daquela nação, trabalhavam sem direitos, trabalhavam simplesmente por troca da comida, e comida ruim, eram escravos físicos, de trabalhos físicos. Mas agora, 1400 anos depois de serem libertos desta escravidão física, Jesus encontra a descendência deste povo, pessoas que vieram dessa descendência, mas agora um povo que tinha uma escravidão diferente. Eles foram libertos da escravidão do Egito pelo próprio Deus, e depois de 1430 anos, Jesus vem trazer, e é preciso trazer novamente, uma libertação de uma escravidão diferente. Agora eles eram escravos pela mente, escravizados pelo conhecimento ou pela falta dele, escravizados porque não conheciam a verdade que traz libertação. Então Jesus encontra, depois de 1430 anos, mais ou menos, aproximadamente, um povo que foi liberto e que agora precisa de uma outra libertação, que é da sua própria mente, dos seus conhecimentos. E eu abro um parênteses aqui e trago um esclarecimento para todos nós. Esta escravidão da mente é a arma mais poderosa que o inimigo usa, não apenas para dominar os corpos físicos, mas para dominar a mente, porque quem domina a mente domina todo o resto do corpo. Então o diabo usa este poder de escravizar a mente das pessoas para dominar todo o restante das suas vidas. É a arma que ele tem usado. Mas Jesus veio trazer libertação novamente para um povo que já deveria estar liberto. E aí, o próprio Jesus declara em João 8:32. João 8:32. Olha, vocês precisam conhecer a verdade, e a verdade os libertará. João 8:32. Conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Eles conheciam a história, conheciam as promessas, mas agora Jesus vem para cumprir a promessa, Jesus vem para cumprir os desígnios que a palavra tinha profetizado, os profetas, em todo o tempo. E agora Jesus
vem para trazer uma libertação. Olha, eu trago para vocês agora uma palavra de libertação, uma palavra da verdade, uma palavra que é poderosa, uma palavra que adentra a mente e o coração e não liberta apenas da escravidão do corpo, mas traz uma libertação da mente e do consciente, para que vocês possam viver em liberdade, sem estarem presos com as suas mentes, pensando que não podem caminhar em uma caminhada de libertação na presença do Senhor. O mesmo capítulo, o verso 36 vai dizer: portanto, se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres. Jesus estava dizendo: os seus descendentes foram libertos. Os seus descendentes foram e alcançaram a libertação da escravidão de quase ou de mais de 400 anos, servindo uma outra nação, sem direitos. Mas agora eu trago a vocês uma palavra. Se o Filho vos libertar, ele estava falando de si próprio, vocês de fato serão livres. Se o Filho vos libertar, de fato vocês ficarão livres. O que Jesus estava dizendo? Jesus estava trazendo uma palavra, ele próprio se apresentando com poder para libertar as pessoas da sua escravidão da mente. Porque o diabo já tinha tomado conta, porque o diabo já tinha trazido no sentimento e na mente das pessoas que não tinha esperança, que não havia mais oportunidade, que todos agora deveriam servir e caminhar uma caminhada de servidão no pecado, sem esperança de libertação. E Jesus vem com uma palavra poderosa, dizendo: olha, eu fui enviado pelo meu Pai para trazer a todos aqueles que creem em mim como Filho, porque quem conhece o Filho terá libertação. Quem conhece o Filho, que o que é a verdade, esta verdade vai trazer sobre a vida de vocês a libertação da mente, para que vocês possam de verdade ter a escolha de quem vocês querem servir. E Jesus liberta. E muitas pessoas querem, e às vezes até pensam: olha, Jesus vai me libertar e agora eu tenho que ser escravo de Jesus. Não, Jesus te liberta da escravidão e te dá o direito de escolher a quem você quer servir, com quem você quer caminhar. Aí você tem de verdade a libertação da mente para você escolher um caminho a seguir. E é claro que o preço que ele pagou é suficiente para nós entendermos que nós precisamos caminhar de fato na presença dele. Nós vemos qual é a mentalidade que continua sendo escravizada. Já foram libertos pelo poder da palavra, mas continuam servindo, continuam declarando que Jesus está morto. É a mentalidade do mundo. O texto que li aqui é muito claro. Duas pessoas conversando com mentalidade humana, sem conhecimento da verdade. E a conversa era muito simples, dizendo: olha, esse homem está preso porque ele diz que um defunto está vivo. Então, para o mundo, pastores, para o mundo, Jesus está morto. Para o mundo sem a libertação da mente, Jesus morreu e está sepultado. Essa é a mentalidade de escravidão que o diabo colocou no sentimento e no pensamento das pessoas que ainda não conhecem a verdade, que ainda não conhecem o Filho que traz libertação da mente. Mas desde aquela época Jesus tinha pessoas, como tem a igreja hoje. Paulo era o que representava a igreja daquela época. E Paulo, mesmo estando preso, algemado, sobre os cuidados das autoridades, ele insistia. As pessoas diziam: é muito simples resolver isso. É só Paulo declarar que Jesus está morto, que ele é liberado para ir embora. É só Paulo dizer: olha, de verdade ele morreu e eu não sei o que aconteceu daí em diante. Mas Paulo afirmava: Jesus está vivo.
Jesus está vivo. E as pessoas que não conhecem a verdade, que não conhecem a palavra, que não foram libertas pelo poder da palavra e do Filho, dizendo: olha, Jesus é defunto. E Paulo dizia: Jesus está vivo. Mas eles insistiam, dizendo: Jesus morreu. E eu não posso afirmar que ele ressuscitou. Mas Paulo dizia: eu afirmo, Jesus Cristo está vivo. O mundo vai insistir, porque essa é a mentalidade de escravidão que o nosso inimigo, o inimigo da salvação, o inimigo de Cristo, o inimigo da liberdade mental, o inimigo da liberdade que todos precisam alcançar, implantou na mente das pessoas. Vocês já pararam para perceber que muitas religiões, até denominadas cristãs, insistem em pregar um Jesus morto? Porque quando alguém prega um Jesus, e quando alguém usa a imagem da cruz, e quando usamos a imagem da cruz, quando a cruz é apresentada vazia, nós estamos dizendo: esta cruz, ela diz que Jesus está vivo. Mas por que a cruz vazia está dizendo que Jesus está vivo? Porque a cruz vazia está dizendo: olha, ele morreu, pendurado numa cruz, ele morreu e pagou o preço dos nossos pecados, mas a cruz está vazia, porque ele, ao terceiro dia, ressuscitou. A morte não pôde segurar Jesus na cruz. A morte não pôde segurar Jesus no sepulcro. A morte não pôde segurar Jesus quando foi sepultado. A cruz vazia que nós pregamos está dizendo: ele está vivo, ele é poderoso, ele está no céu, ele cuida da tua igreja, ele é o nosso Salvador, ele ressuscitou e vai ressuscitar aqueles que morreram com ele. Mas eu quero que você pare e preste atenção. Muitas denominações, muitas religiões, as pessoas que não conhecem Jesus, o mundo no sentido geral, a maioria deles tem apresentado uma cruz com Jesus pregado nela. E quando você vê uma cruz, uma imagem de uma cruz, aonde as pessoas trazem a cruz, mas trazem o corpo que eles dizem que é de Jesus pregado naquela cruz, eles estão dizendo: olha, ele morreu e a cruz o prendeu para toda a eternidade. Ele está preso na cruz. É a mesma mentalidade desse discurso que nós ouvimos aqui em Atos, no capítulo 25. Duas autoridades conversando, e duas autoridades cientes, dizendo: olha, ele está preso, porque ele afirma que um defunto morto está vivo. Mas a mentalidade do mundo é pregar uma cruz com Jesus ainda pendurado nela. Mas a mentalidade de Paulo é a mesma mentalidade que nós, como igreja, precisamos viver. Nós concordamos 100% que Jesus morreu. E a morte de Jesus é celebrada entre nós, simbolizando aqui a ceia. Mas nós estamos aqui comemorando a morte? Não. Nós celebramos a morte porque nós sabemos que a morte era necessária. A morte de Jesus era necessária, porque era a única forma que Deus tinha para resgatar todas as pessoas dessa escravidão que o inimigo implantou na mente das pessoas, dizendo que não tinha esperança, que eles já estavam perdidos. E a própria Bíblia, Paulo escrevendo, diz: olha, tinha uma nota promissória assinada, e essa nota promissória dizia que a vida de todas as pessoas estava nas mãos do inimigo. Mas aí Jesus foi à cruz e pegou essa nota promissória, essa dívida que eu não podia pagar, que lá estava escrito: vale a vida de alguém. E aí Jesus pegou esta nota promissória, esta dívida, e diz Paulo que Jesus cravou na cruz, junto com as tuas mãos, esta promissória, esta dívida. Então alguém está dizendo: Jesus está pregado numa cruz, Jesus foi tirado da cruz e foi sepultado. E nós dizemos: sim, concordamos e louvamos a Ele, porque Ele morreu, porque a morte dele pagou minha dívida, pagou o preço pelos meus pecados. Mas aí há algo que nós precisamos entender, e que as pessoas precisam ouvir da igreja.
com muita convicção, independente do preço que alguém tenha que pagar por isso, porque Paulo estava preso por causa disso. Mas a igreja precisa dizer: olha, a mesa significa que o corpo dele foi partido, que o corpo dele foi rasgado, que o sangue dele foi derramado, que o sangue dele, a vida que ele entregou, foi suficiente para perdoar os meus pecados e para trazer libertação da minha vida e da minha alma. E aí nós estamos, e hoje precisamos dizer: olha, mas ao terceiro dia, o poder da morte não pôde segurá-lo. A palavra diz que o Senhor mandou o anjo descer, e a palavra diz que o anjo removeu a pedra de dentro para fora, e Jesus levantou vivo, aleluia. E a palavra de Deus diz que depois que ele ressurgiu dos mortos, a palavra de Deus diz que Deus deu a ele todo o poder no céu e todo o poder na terra. Então a igreja celebra hoje, dizendo: ele morreu, mas ele ressuscitou. Ele morreu, mas ele está vivo. Ele está vivo. Ele é todo poderoso. Ele é o meu Jesus. A minha mente está liberta. E a igreja não pode parar de gritar. A igreja não pode parar de dizer: ele está vivo, ele está vivo, ele está vivo. E quando a igreja diz que ele está vivo e o mundo está dizendo ele está morto, é defunto, aí você chama o mundo e diz: ei, eu vou provar para você que ele está vivo e que ele é todo poderoso. O poder dele é suficiente para te curar, para te libertar e para perdoar os teus pecados. E quando a palavra de libertação entra no coração, essa pessoa entende. E aí é ele que era aquele que dizia: está morto, vai te abraçar e vai dizer: agora eu posso entender, a minha mente foi liberta. Agora é dois, era um, agora é dois. E dois dizendo: está vivo, está vivo, está vivo, é poderoso, trouxe libertação, trouxe graça. O mundo vai insistir, mas a igreja tem o poder da palavra, a palavra que liberta a mente, a palavra que liberta o coração, a palavra que traz o entendimento da libertação de Cristo Jesus na vida das pessoas. E eu quero caminhar aqui com você para um texto muito importante. Jesus está vivo. Morto não consegue causar o que ele causou na tua vida. Defunto não causa. Defunto causa tristeza. É só vivo que causa alegria. Essa alegria que você tem, mesmo na dificuldade, não é de um defunto, é de alguém que está vivo e é todo poderoso. Está vivo e é todo poderoso. A palavra do Senhor nos diz em Lucas, no capítulo 24, Lucas capítulo 24, a partir do verso de número 13. A narrativa desse acontecimento aqui traz algumas verdades libertadoras. Os discípulos, após a crucificação de Jesus, eles tinham uma mensagem recebida de libertação. Eles ouviram todas as palavras de Jesus, dizendo que ele ia ressuscitar. Mas depois que alguém ouve toda a mensagem, mas vê o próprio Jesus pendurado numa cruz, passar por tudo o que ele passou, e agora sendo sepultado, a Bíblia diz que 2 discípulos de Jesus, frustrados, decepcionados, voltam para suas casas, voltam para os seus lares. E a Bíblia diz aqui nessa narrativa, a partir do verso de número 13 do capítulo 24 de Lucas, diz que eles estavam voltando de cabeça baixa, tristes. E de repente, a Bíblia diz que de repente alguém se aproxima deles. E eles não entendiam até aquele instante de que o sacrifício da morte era necessário
e era libertador. É uma das verdades. E aí eles também não entendiam que o inimigo tentou usar a morte como um ponto final. A tristeza que eles estavam sentindo era como se toda a esperança que eles tinham em Jesus agora tinha sido eliminada, porque mataram Jesus. Mataram Jesus. Humilharam Jesus. E a morte não foi qualquer morte, foi morte maldita, humilhante. Mataram Jesus, penduraram na cruz, agora sepultaram, e agora colocaram um selo do imperador, e agora colocaram guardas na portas, e agora eu preciso voltar para casa de cabeça baixa, porque o inimigo está dizendo: ei, a tua esperança está sepultada, ei, a tua esperança morreu. O inimigo usa a morte de Jesus para tirar a esperança mais uma vez das pessoas que ouviram a palavra de esperança do Filho que veio para libertar. E eles voltam para casa com o inimigo tentando mais uma vez escravizar a mente deles. Triste, decepcionados, porque a morte era o ponto final. Era a tentativa do inimigo para aqueles que tinham esperança. Mas no verso 23, quando Jesus chega, muda a mente, abre a mente e a conversa começa a mudar. É interessante. Quando Jesus chega, eu vou ler para você o verso de número 23. Quando Jesus chega na conversa, algo diferente acontece. Olha o que eles dizem assim, olha, a conversa foi, Jesus entrou na conversa, trouxe todo um relato, e eles foram conversando, achando aquela conversa agradável, e os próprios discípulos disseram: olha, e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram. As mulheres foram lá, né? Algumas mulheres entre nós deram um susto em nós hoje. Olha o entendimento da mente. Olha, algumas irmãs foram lá no sepulcro e trouxe para nós, nós ficamos assustados, porque as irmãs foram lá, algumas Marias foram lá no sepulcro, e nos deram um susto hoje. Foram de manhã, bem cedo no sepulcro, e não acharam o corpo dele. Essa era a conversa de dois discípulos, voltando para casa, tristes, e agora entra uma terceira pessoa na conversa, e aí eles contam para aquela pessoa, dizendo: olha, as mulheres nos deram um susto hoje, foram lá e não acharam o corpo dele. E elas voltaram e nos contaram que tinha tido uma visão de anjos, que disseram que ele está vivo. As mulheres foram no sepulcro e voltaram e assustaram os discípulos, dizendo que tiveram uma visão de que Jesus estava vivo. E eu posso começar a imaginar a cena, né? O próprio Jesus vivo conversando com os discípulos, e eles contando para Jesus que algumas pessoas estavam comentando ou tiveram uma visão de que ele estava vivo. E a conversa continua. No verso 23, a mente começa a abrir. Algo revelador veio a ele, dizendo: olha, na verdade, nós ouvimos dizer que ele ia ressuscitar. E hoje é o terceiro dia. E a conversa era que no terceiro dia ele ia ressuscitar. Mas as irmãs nos assustaram dizendo que ele está vivo. Mas nós não o vimos. Foram alguns outros irmãos lá e confirmaram que o sepulcro está aberto e não tem corpo. Mas nós não ouvimos a morte. A morte é tão forte, a morte é tão poderosa, que a Bíblia diz que é o último inimigo a ser vencido, que ela traz uma mensagem de derrota. A morte traz uma mensagem de finalização de esperança. Mas os discípulos agora abrem a mente dizendo: na verdade tinha uma conversa de que ele ia ressuscitar, e as irmãs voltaram lá hoje no sepulcro, hoje é o terceiro dia, e elas estão dizendo por aí, imagina você, irmã, pentecostal, vai no sepulcro de Jesus, e o anjo diz para você que Jesus está vivo, e todo mundo está dizendo que está morto. Que barulho que você não vai fazer.
que barulho que você não vai fazer. Você vai gritar na cidade toda, porque a expectativa daquelas mulheres era muito grande. Elas tinham alguns desejos para fazer, mesmo se o corpo estivesse lá. Mas agora elas têm uma visão de que está viva. Então elas saíram contando para todo mundo que elas viam na frente: olha, ele está vivo. Nós tivemos uma visão de um anjo, e o anjo disse que ela está viva. Então começa a abrir o coração. A presença daquela terceira pessoa na conversa traz uma esperança e traz uma lembrança. Mente aberta para que algo poderia ter acontecido. Algo poderia ter acontecido. Quando Jesus chega na conversa, a mente abre. Tá? Na comunhão, ele se revela com muita clareza. No verso 31 e no verso 30, está dizendo o seguinte. Vou ler para você. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão. Quem tomou o pão? Como é que chega uma pessoa que eles nunca viram? A Bíblia diz que eles a mente, os olhos deles, quando há uma tristeza, quando há um desespero, aconteceu com Agar lá no deserto, né? A água estava do lado, ela não via. Desespero. E o desespero e a tristeza e a morte trouxe no sentimento daqueles discípulos, e eles não conseguiram enxergar quem estava com eles. E aí, mas como que chega alguém estranho que você não conhece, e chega lá na tua casa, Lemes, e senta à mesa para comer, depois de 2 ou 3 minutos de conversa, e diz: olha, dá o pão aí que eu quero dar graças ao pão. Algo diferente estava acontecendo. Algo diferente estava acontecendo. E o verso diz: quando estavam à mesa. Olha que Jesus ainda disfarçou, dizendo: olha, eu não vou parar aqui com vocês, o meu caminho é mais adiante. E a Bíblia diz que a conversa era tão boa, que eles insistiram: não, fica conosco. Para aí, vem para cá. Já é tarde, já faz noite, não comemos nada ainda. Era mais ou menos 12 a 13, 14 quilômetros a distância ali. E eles: olha, você não comeu nada, nós andamos de a pé até aqui. Vem, espera. E a Bíblia diz que quando estavam à mesa, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. E aí o que acontece? Então os olhos deles foram abertos e reconheceram, e ele desapareceu à vista deles. Na comunhão, olha a verdade da palavra, na comunhão ele se revela com clareza. Na comunhão, Deus se revela, Jesus se revela com clareza às pessoas. Aqueles que achavam que ele estava morto, na comunhão com ele, começa a dizer: ele está vivo porque eu vi, ele está vivo porque eu senti, ele está vivo porque ele andou comigo. A palavra, preste atenção nisso aqui, a palavra e a presença de Cristo liberta de toda dúvida, de toda tristeza, de todas frustrações, de todo desânimo. A presença dele e a palavra dele é suficiente para tirar a dúvida, para tirar a tristeza, para tirar as frustrações e o desânimo. Tudo que estava na vida daqueles 2 discípulos foram eliminadas quando eles tiveram comunhão no partir do pão com a presença de Jesus. Não tinha mais tristeza, não tinha mais dúvida, não tinha mais angústia, não tinha desânimo. Aí começou a reinar outra coisa na vida deles. O que é que começou a reinar na vida dele? Porque a presença dele traz alegria, traz liberdade, aleluia. A presença dele traz renovo, a presença dele traz uma graça sobrenatural. A presença dele faz com que as pessoas abandonem tudo novamente e dizem: ei, vamos para Jerusalém. Estava indo para Emaús, agora depois que sentiram a presença de Jesus na comunhão, eles se levantaram dizendo: ei, vamos voltar para Jerusalém, porque na realidade ele está vivo. Ele está vivo. Não tem mais tristeza, não tem mais desânimo, não tem mais frustrações. Ele traz, quando você entende que ele está vivo e que a presença dele e a palavra dele é suficiente para a tua vida, a tristeza vai embora, a frustração vai embora, o desânimo vai embora, tudo aquilo que traz como se tivesse acabado
vai embora, porque volta a esperança no coração das pessoas, volta a alegria, volta a liberdade, volta novamente, a mente começa a funcionar dizendo: olha, aconteceu tudo o que ele falou, ele realmente é Jesus o Todo-Poderoso, ele ressuscitou dos mortos, ele está vivo, agora eu posso sentir, agora eu posso entender. E eu quero ler para você o verso de número 32, para nós encerrarmos e participarmos da ceia. Eu queria pedir a sua compreensão. Se preciso, se necessário, nós estendemos o culto aqui por alguns minutos, porque às vezes nós começamos 7h30 e pode ser que nós precisamos de alguns 10 ou 15 minutos. Depois eu devolvo para vocês no outro culto. Mas eu quero ler o verso de número 32 do capítulo 24. Um olhou para o outro e perguntou assim, pastor Ismael, um ao outro: não estava o Cleópatas, por acaso não estava o seu coração ardendo como o meu? Olha o que diz o texto. Perguntaram-se um ao outro, e a pergunta foi recíproca, foi na mesma hora. Não estava ardendo os nossos corações dentro de nós, enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Não estava ardendo os nossos corações? E agora eu volto para o texto de Paulo. Eu volto para o texto de Paulo. E gostaria que você ficasse de pé, por gentileza. Quero voltar aqui agora, lá para o texto de Paulo. E eu quero que você entenda. Quero que você entenda. O que a presença de Jesus causou na vida dos discípulos? Por acaso os nossos corações não ardiam em nós, ou dentro de nós, enquanto ele nos falava? Você compreende o que é ouvir a voz de Cristo? Você compreende o que é ouvir ele falar? Aí, você pega alguém, prende alguém, você acorrenta alguém, você amarra alguém, joga no fundo de uma cela, olha bem nos olhos e diz: você está preso aí, porque você disse que alguém que é morto está vivo. Mas o que aquelas pessoas e aquelas autoridades não entendiam é que, da mesma forma que os corações daqueles discípulos que encontraram com Jesus ao terceiro dia, no dia da sua ressurreição, que eles declararam que os corações estavam ardendo quando ouvia a voz de Jesus. Eu quero que você entenda. Não adianta, quando a mente está liberta, não adianta acorrentar as mãos. Quando a mente está liberta, não adianta colocar na prisão. Porque esse mesmo Jesus que acompanhou aqueles discípulos que estavam voltando para casa decepcionados e mudou a história deles, é o mesmo Jesus que encontrou com Paulo no caminho de Damasco e diz: ei! Foi o mesmo que Paulo teve um encontro no caminho de Damasco. E agora querem prender Paulo, agora querem acorrentar Paulo, agora quer que Paulo desiste. Sabe por que Paulo não desistiu? Porque a mesma sensação, o mesmo ardor que estava no coração dos discípulos, que viram Jesus caminhar com eles enquanto falava, era o que estava ardendo no coração de Paulo naquela prisão. Acorrentado em situações precárias, quem sabe desidratado, fraco, quem sabe sem tomar um banho direito, quem sabe-se lá como era o tratamento daquela época para as pessoas que estavam presos, mas nós sabemos muito bem como é tratado os presos hoje.
Nós sabemos muito bem, principalmente quando é uma perseguição religiosa, principalmente quando é questões que envolvem religião. Paulo estava maltratado, e na realidade Paulo tinha fugido e tinha organizado para não ser morto em um motim que eles tinham feito contra ele. Tudo estava contra Paulo, tudo estava em desfavor de Paulo. Mas dois homens começam a conversar e diz: este homem está dizendo que um defunto está vivo, por isso ele está aqui. Mas ardia no coração de Paulo a mensagem de Cristo. Sabe por que eu posso afirmar que ardia no coração de Paulo a mensagem de Cristo? Porque das prisões ele escreveu muitos livros e muitas cartas aos irmãos da igreja. Paulo estava preso e estava dizendo: não fiquem tristes. Paulo estava preso e diz: a nossa esperança é o céu. Paulo estava amarrado e estava dizendo: escreva aí, porque todas as coisas eu posso naquele que me fortalece. É só quem crê, é só quem sente, é só quem já ouviu, é só quem tem certeza e já ouviu a voz de Jesus, pode no fundo de uma cela continuar afirmando com todas as suas forças: o mundo está dizendo que ele morreu, o inimigo está pregando que ele se acabou, as autoridades aqui estão dizendo que ele é defunto, morto, acabou. Mas Paulo entra no dia seguinte diante daquelas autoridades e prega mais de 2 horas. E põe todos para entender que ele tinha todas as razões para dizer e para provar que Jesus estava vivo, porque dentro do coração dele ardia uma palavra. Esta palavra que eu quero que arda no teu coração nesta noite. Você vai participar da ceia aqui. Pastor Anderson, desça lá para poder preparar a ceia. Você vai participar da ceia aqui. Mas o que precisa arder no teu coração é aquilo que ardia no coração dos discípulos, é aquilo que ardia no coração de Paulo. Não importa o que estão dizendo do teu Jesus, importa é a conversa que você teve com ele, importa é o encontro que você teve com ele. E este encontro, esta mensagem poderosa da palavra sobre a tua vida é suficiente para fazer o teu coração nesta noite arder, e o mundo inteiro dizer para você: está morto, e você continuar dizendo: mas no meu coração arde uma palavra, e eu não posso deixar de afirmar que ele está vivo. Ele está vivo, porque arde em meu coração quando eu leio a sua palavra. Arde no meu coração quando eu pronuncio. Não dá. Porque na realidade, quando você perde alguém querido, alguém especial, quando você fala, alguns aqui já perderam a mãe como eu, e quando fala e vem um assunto concernente à nossa mãe, os nossos olhos, eles lagrimejam, não é de alegria, mas é de tristeza de saber que perdemos a nossa mãe, perdemos algum parente querido e que amávamos. Mas há uma diferença: quando nós falamos de Jesus, o nosso coração e as lágrimas descem, não é porque sentimos tristeza, mas é porque arde em nosso coração uma palavra de esperança, e o Espírito de Deus revela em nós, e ele diz: ei, pode profetizar, porque ele está vivo, ele está vivo, ele está vivo, ele está vivo, e ele é todo poderoso. Pergunta esse irmão que está perto de você aí: o seu coração já está ardendo? Se não está, diga para ele: se não está ainda, eu quero dizer uma palavra para você. Diga para essa pessoa aí: olha, se o coração não ardeu até agora, vai arder agora, porque eu tenho uma mensagem do céu para a tua vida. Diz para ele: eu tenho uma mensagem do céu para a tua vida. Diz aí, diz para essa pessoa: eu tenho uma mensagem do céu para a tua vida. Ei, ela está
baseada na Bíblia, na palavra. Eu tenho uma mensagem especial para a tua vida. Diga para essa pessoa assim: olha, o meu Jesus, diga para ela, Ele está vivo. Diga mais forte: Ele vive. E diga para ela assim: e tem um negócio, Ele é todo poderoso. E Ele prometeu estar com a sua igreja. Então pode arder o coração, porque a presença